Desert Dias aqui com mais um vídeo e, bom, quem tá acompanhando o canal, por mais que eu esteja parado faz um bom tempinho, sabe que eu e o Vante a gente tá maratonando a franquia Devil May Cry. A gente tem feito vários vídeos meio que em sequência falando sobre a série Devil May Cry, falando sobre os jogos de Devil May Cry, as nossas opiniões sobre eles e tudo mais, e como a franquia foi evoluindo com o passar do tempo, né, como os personagens foram mudando, e principalmente a questão da indústria de hack and slashes, né, a gente tá abordando muito isso naqueles podcasts. E uma coisa que praticamente todo vídeo de Devil May Cry eu tenho feito desde o Devil May Cry 3 é toda oportunidade que eu posso dar uma bela de uma cutucada no bom de guerra. É sério, se eu tenho alguma oportunidade de zoar God of War naqueles vídeos, eu estou zoando God of War naqueles vídeos. Eu tenho deixado bem explícito, né, nos podcasts sobre Devil May Cry o quanto eu acabo desgostando de God of War, que é um dos maiores rivais da franquia e tudo mais. E eu fiquei com essa ideia meio que matutando na cabeça que, opa, eu posso fazer um vídeo abordando o porquê que eu desgosto tanto da franquia God of War. E eu acho que esse é um momento muito oportuno para eu pegar e fazer esse vídeo finalmente, porque eu acabei de zerar o God of War 3, eu acabei de fechar a trilogia grega de God of War, que são os jogos que têm esse estilo de gameplay mais clássico e que tanto influenciaram o gênero de hack and slashes. Porque como a gente falou no vídeo de Devil May Cry 3, pós 2005, a gente começou a ter uma onda gigantesca de hack and slashes sendo lançados. E das duas uma, ou esses hack and slashes copiavam a fórmula de Devil May Cry 3, ou eles copiavam a fórmula do God of War. Só que como o God of War ele tem uma fórmula que, vamos colocar assim, ela é mais simples e amigável ao público, a gente teve uma onda muito maior de clones de God of War do que jogos inspirados em Devil May Cry. E quando eu falo clones, alguns é literal na caruda. A gente teve muito jogo sendo lançado assim, com as exatas mesmas mecânicas de God of War, sem tirar nem pôr. Houveram franquias que começaram meio na onda de dar uma copiada no God of War e com o tempo encontraram a sua própria identidade, e tem jogos que lançaram assim apenas por lançar, só sendo um Ctrl-C, Ctrl-V daquela fórmula, como por exemplo o jogo do Motoqueiro Fantasma. Alguém lembra dessa porcaria? E eu acho que justamente por conta dessa influência que essa trilogia de God of War teve, eu acho que não é oportuno eu pegar e comentar agora sobre a questão dos jogos da mitologia nórdica, né, que são o 2018 e o Ragnarok, que não apenas eu ainda não joguei eles, eu ainda estou me preparando para começar o 2018, mas ainda tem a questão que eles mudam completamente o estilo narrativo e de gameplay do jogo, né? Vai para uma outra abordagem que eu acho que aí já não casa tanto com o que eu quero comentar aqui nesse vídeo. E já falando também, eu não vou comentar sobre os derivados que acabou tendo da trilogia, que são os dois jogos de PSP e o Ascension, né? Que são jogos mais complementares ali para a questão da lore de God of War e tudo mais, mas, ai gente, eu não quis ir atrás desses pra jogar, eu me contentei só com a trilogia e é da trilogia que eu vou comentar. Quem sabe em algum momento, se eu tiver muito louco da cabeça, eu não jogo esses jogos e aí, sei lá, talvez se render algum conteúdo, algum bate-papo, eu não trago um vídeo falando sobre os spin-offs de God of War. Mas antes de começar a falar sobre os jogos por si só, eu queria pegar e dar um certo contexto sobre a minha experiência prévia com God of War, porque diferente do que foi Resident Evil, por exemplo, que eu comecei a fazer essa linha de reviews porque eu tava muito empolgado, eu ainda tava conhecendo a franquia, eu nunca tinha tido contato direito com aqueles jogos e eu tava muito no hype, eu tava muito na pilha. God of War eu já tive contato previamente, por mais que o 1 e o 2 eu nunca tinha zerado, eu joguei muito ambos na época do PS2 e na época do PS2 eu adorava eles, eu vivia pegando e rejogando, só que eu tinha um problema muito grande, né, que era um problema bem típico da geração PS2, que era o disco não ia até o final. Eu lembro que isso era até uma grande frustração que eu tinha, porque alinhava leitor, trocava disco, não sei o que, e sempre travava nos mesmos momentos. Eu nunca consegui pegar e avançar o God of War 1 a partir de certo ponto e o God of War 2 a partir de certo ponto. Então eu só tinha visto a história e o final desses jogos através do YouTube depois de um pouco mais velho. Jogar mesmo, eu nunca avancei tipo da metade desses dois jogos, né? Eu nunca peguei para finalizar
finalizar os God of War de PS2. Então, de fato, essa vez que eu peguei e joguei God of War 1 e God of War 2, foi a primeira vez que eu peguei e zerei, né, esses jogos. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência completa de God of War 1 e God of War 2. Só que o ponto é que eu tive o PS3, né? Eu tive o PS3 há uns anos atrás, né? E no PS3 eu consegui comprar tanto o God of War 3 quanto o God of War Ascension. E eu zerei o God of War 3 e o God of War Ascension naquela época. Digamos que a minha experiência não foi boa. Eu acho que tem algumas coisas que acabam contribuindo para essa experiência não ter sido boa e na real ter sido até um pouco traumática. Entre elas o fato que eu era um maníaco desgraçado por platina, então eu já ia em God of War direto nas dificuldades mais altas, que é algo que misericórdia. Mas também tem o fato que meio que a trama desses jogos não são boas. Então eu já fui começar essa maratona de God of War, né? Eu já fui direto pro primeiro jogo com um estigma meio que totalmente torto e deturpado da franquia. Eu fui revisitar o primeiro jogo com um discurso: pra mim God of War é uma franquia vazia, recheada de sangue e peitos. Vamos ver se a minha opinião muda. E eu fui meio que total aberto para essa opinião minha mudar. Tanto que, inclusive, tem alguns pontos ali mais envolvendo o primeiro jogo que, real, eu dou uma amenizada muito boa nesse discurso que eu acabava tendo, muito por conta dos God of War de PS3. Só que mesmo dando uma amenizada, não dá pra pegar e negar que God of War é um fruto do tempo dele. Eu acho que se lançasse God of War 1, 2 e 3... no momento atual, no período atual onde a gente tá, eu acho que são jogos que não funcionariam de jeito nenhum. Porque são jogos que são frutos dessa onda que estava tendo na geração PS2 de fazer tudo ficar mais sério, de fazer tudo ficar mais sombrio, fazer tudo ficar mais adulto. Então você tinha naquela geração um anseio por jogos cada vez mais violentos, com temas cada vez mais sérios e com uma sexualização muito grande de personagens. Era uma geração que quanto mais violento o jogo fosse, mais adulto o pessoal considerava. Só que esse discurso do jogo mais adulto era algo que você via de moleque de 13 a 16 anos. Acabava que não era uma trama madura, era só um jogo extremamente ed voltado para um público de adolescente retardado. God of War é o fruto desse período, só que ele consegue executar isso de uma forma boa. Eu acho que a única coisa que eu pego e defendo do primeiro God of War, e é até peculiar, porque isso eu só defendo no primeiro God of War, é a trama, é a narrativa do jogo. É um jogo que ele narrativamente, por mais que a história dele é simples, mas ele é narrativamente muito bem feito. A forma como cada pequeno detalhe que você tem ali transpassa alguma coisa, né? Transpassa algum sentimento e te faz ficar um pouco mais na pele do personagem do Kratos, é algo real interessante. E ele vai trazendo certas nuances, certas dualidades pro personagem ali, que você fala, opa, isso aqui é interessante, isso aí que é instigante. O próprio começo do jogo, você tem aquele menu ali, todo chamativo, né? O Kratos ali, todo sombreado, você não vendo o rosto dele, o fundo pegando fogo, você fala, caralho, isso vai ser um jogo épico, isso vai ser um negócio foda, isso vai ser um negócio, eu vou descer o Seron em todo mundo, vou descer o cacete num monte de demônio. Você dá o start, o fogo apaga e o semblante do Kratos muda pra alguém total melancólico, pra alguém perdido, pra alguém, caralho, sem esperança. É algo que te dá aquele gatilho, aquele que, opa, eu não tava esperando isso. E logo a primeira cena do jogo é o Kratos, né, tentando suicídio. Aquele negócio, você abre o jogo esperando controlar um personagem épico, foda, badass e tudo mais, e a primeira coisa é ele cometendo suicídio porque ele perdeu a esperança na própria vida. Com esse discurso, os deuses me abandonaram, que nesse começo é algo vago, né? É algo que você fica, não, pera, como assim, né? Que história é essa de os deuses me abandonaram e ele tá cometendo suicídio? E aí você tem a questão, né, de voltar algumas semanas pra contar o que aconteceu pra ele chegar naquela situação. E eu gosto muito como da forma como a trama vai sendo contada, porque você tem esse momento presente, né, que você começa ali no barco, que eu acho que é uma das melhores introduções que God of War tem até hoje. A etapa da Hydra ali é muito legal, né, com os navios indo em direção para Atenas, onde o Kratos vai realizar a última missão dele para os deuses do Olimpo, né, em busca de ser perdoado
pelos crimes que ele cometeu. E essa última missão dele seria enfrentar o deus da guerra, Ares. E é uma trama assim básica, é uma trama simples e tudo mais, só que através dessa trama, através desse momento presente, você vai tendo flashes de memória, você vai tendo momentos que acabam dando gatilho para você entender quem de fato é o personagem do Kratos. E vai trabalhando muito bem também essa questão da dualidade do personagem, como eu já falei no começo. Você começava, caralho, vai ser um personagem B10, aí você passa para esse personagem mais melancólico. Nessa introdução do barco, você já tem mais de volta essa imagem da figura B10 e tudo mais, da figura meio sem piedade, meio sem emoção, toda a tripulação ali sendo massacrada por um exército de demônios, comido pela Hydra e tudo mais, e o Kratos ali pleno. Às vezes até com aquele aspecto que, caralho, esse cara é um belíssimo de um filho da puta. Principalmente na icônica cena do Capitão, que o Kratos ele mata o Capitão simplesmente de graça, né? O cara ali pendurado, indo pro estômago da Hydra, né? O Kratos simplesmente pega a chave que ele precisa, joga. Até hoje eu não entendo por que o Kratos joga o Capitão, por que o Kratos não salvou o Capitão. Foi total de graça. Eu não entendo qual é aquela questão, até os dias de hoje. Mas você já vê um pouco dessa antipatia do personagem em relação à humanidade, em relação às coisas que estão acontecendo ao redor dele. Outra coisa legal que transpassa um pouco de quem é esse personagem do Kratos é a própria questão dele em batalha, né? Eu ainda não vou entrar tanto em detalhe da questão do combate, nem nada do tipo, mas eu acho muito legal a postura do Kratos durante o jogo, né? Quando você tá andando normalmente, você não tá enfrentando nenhum inimigo, só tá explorando o mapa e tudo mais, que ele tem uma postura mais ereta, né? Ele tem uma postura mais formal, né? Ele fica com a coluna reta ali, andando e vasculhando o mapa. Quando você puxa as lâminas do caos, né, que é a arma principal do Kratos, ele dá uma encurvada, né, ele fica com uma posição que lembra um pouco o Wolverine e dá esse aspecto um pouco mais animalesco, né, dá esse aspecto mais feral, como se você estivesse controlando uma besta sedenta por sangue. Fora outras sacadas legais, como por exemplo a questão dos NPCs, né? Você tem personagens humanos ali espalhados pelo mapa. É algo que você vai ter um pouco mais recorrente quando você chega em Atenas, né? Na primeira etapa de Atenas, isso vai ser um pouco mais recorrente, mas no navio você já tem alguns, né? Você tem os inimigos que você tem que pegar e derrotar, né, que são aqueles demônios, os soldados demoníacos ali que ficam invadindo o navio e te enfrentando, e você tem os personagens humanos que vão ficar só correndo, vão ficar fugindo e vão ser alvejados por esses demônios. Você pode matar esses personagens humanos, o jogo permite que você pegue, agarre, estoure esses personagens humanos no meio, né? Uma violência total gratuita, total desnecessária até pro personagem. Só que eu acho interessante o valor de gameplay que isso acaba tendo, né? Porque é uma questão, né? O Kratos, ele é esse personagem violento, é esse personagem brutal, esse personagem antipático que não se importa com as pessoas ao seu redor, mas você pode ignorar essa questão. Só que se você não ignorar, você se entregar a essa violência do personagem do Kratos, você recupera a vida. Como se essa violência, essa brutalidade do personagem fosse a razão de viver do Kratos. E visto que esse é um jogo onde você não tem itens de cura, né, você vai curar enfrentando inimigos específicos, fazendo execuções específicas, achando baús de cura em pontos específicos do mapa, né, ou matando humanos durante as lutas, isso fica mais subjetivo ainda. Você se vê mais com necessidade de se entregar a essa violência do Kratos. E até o outro aspecto que eu tanto julgava, que eu tanto torci o nariz, que é o lado sexual do jogo, né? Essa erotização que acontece no jogo, né? O minigame que sempre tem em God of War, até ele tem um certo propósito aqui. Porque você vai encontrar esse minigame quando você passa dessa primeira etapa do navio, quando você tá chegando ali em Atenas, né? E você tem do lado da onde você tem o minigame, ali com as duas mulheres na cama, que o Kratos vai no... Você tem um bilhete, né, dele falando que não importa com quantas mulheres ele durma, com quantas pessoas ele acaba ficando, ele não consegue esquecer de uma pessoa em específico. Então acaba que a existência desse minigame de coito, né, o fato do Kratos, né, ficar com várias mulheres no decorrer do jogo e tudo mais, é algo que trata sobre um trauma do personagem, né, uma tentativa de fuga dele, de esquecer algo no passado, que é esse algo no passado que ele está tentando se redimir. Então o
opa, caralho, a gente mal começou o jogo, primeiros 40 minutos de jogo, e os dois maiores estigmas que eu tinha com God of War já tava meio que quebrado, já tava meio que, opa, isso aqui real pode ser interessante, isso aqui real pode ser bom. Só que aí a gente vai pro problema que é o fator jogo. Porque uma coisa que dá pra pegar e falar sobre a questão gameplay de God of War e tudo mais, é que ela é mais simples do que a de Devil May Cry. Ela é propositalmente mais simples do que a de Devil May Cry. Tanto que muita gente pega e zoa que God of War não é um hack and slash, é um smash button. E no caso do primeiro God of War eu vou ter que negar isso bastante. Porque por mais que ele seja um jogo simples, ele não é um jogo fácil. Porque por mais que o Kratos ele vai ter pouca variação de combo de fato ali, você vai ter que aprender a dominar cada mecânica que o jogo tem ali para passar dos desafios dele. E cada inimigo vai ter uma forma muito diferente de você meio que lidar em determinadas situações, né? Você tem ali os primeiros inimigos do navio, que são soldadinhos bunda, você mata com um combo básico de quadrado, 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 triângulo, ou simplesmente apertando bolinha e estourando eles. Quando você vai para Atenas, né, esses inimigos eles já ganham uma armadura, você não pode simplesmente agarrar. Você tem que pegar, atacar eles até um ponto onde eles vão ficar stunados e aí você poder fazer uma finalização. Nesse esquema de stunar e fazer uma finalização, eu acho que é onde vem uma das coisas que eu menos gosto de God of War, que é o excesso de Quick Time Event que ele acaba tendo, mas eu entendo um pouco do porquê ele tá ali. Porque acaba que esse Quick Time Event, ele dá meio que esse lado chamativo do visual pra God of War, que ele acaba não tendo por essa falta de complexidade nos combos. Enquanto Devil May Cry você tem que ir muito no Get Good pra fazer um combate bonito, pra fazer um negócio agradável visualmente, não parecer um retardado brigando, em God of War, mesmo se você for um jogador mediano, você vai ter boas cenas, você vai ter uma boa ação, você vai ter coisas ali que você fala, caralho, foda, ou puta que pariu, desnecessário pra caralho, depende do teu caso. E é interessante porque acaba que essas finalizações também ficam meio que num jogo de escolhas. Então, por exemplo, medusas, você pode pegar e matar a medusa normalmente, onde você vai receber muito mais orbes vermelhas para dar upgrade nas suas armas e magias, ou você pode, né, fazer a finalização para conseguir mais orbes para recuperar mana. Então vira um pouquinho esse jogo de escolha. Opa, eu quero curar ou eu quero mais orb para upgrade? Você vai meio que fazendo essas escolhas no decorrer do jogo que pode impactar ou não a forma como a sua gameplay vai avançar. Não é nada tão significativo, é mais coisa tipo, opa, eu tenho 200 orbes a mais ou eu tô com a magia cheia. Mas isso pode influenciar como você vai passar de certos desafios eventualmente, podendo tornar o jogo mais ou menos difícil. E no meio disso você vai ter um bestiário assim gigantesco. Você vai ter os minotauros, onde você tem que ter um domínio maior da questão de defesa, você vai ter que ter um domínio maior da questão da esquiva, né? Porque eles dão umas machadadas bem pesadas. Você vai ter as medusas que podem te petrificar, e se você for petrificado, você toma hit kill, e que elas também são um inferno de você pegar e atacar no chão. Só que se você conseguir jogar elas pro ar, você comba elas como se não fosse nada. Então cada inimigo você vai ter a sua própria estratégia, você vai ter o seu método de enfrentar eles. E você vai ter que aprender a lidar com enfrentar eles, você vai ter que aprender a lidar com eles em conjunto. Um minotauro, 3 esqueletinhos e uma medusa, vai lá, se vira, é com você. E tipo, você vai ter que aprender isso. O problema... E para isso você vai ter inúmeros recursos. Você tem as armas principais do Kratos, né, que são a Lâmina do Caos, e no decorrer do jogo você vai conseguindo Bênção dos Deuses, que são magias que você vai utilizando ali, né, para passar de determinadas situações. A primeira coisa que você consegue é o poder do Poseidon, que por algum motivo cai um raio em cima de você, que pega numa área onde te deixa invencível por um certo período, é bom para você escapar de situações de risco. Você tem a cabeça de Medusa, que vai petrificar os inimigos, permitindo que você mate eles com mais facilidade. Você vai ter o raio de Zeus, né, que você vai poder atacar à distância alguns inimigos que antes você não conseguiria alcançar. Você tem as almas de Hades, que você pega lá pro final do jogo, que vai summonar um monte de alminha que fica rodeando os inimigos, causando um dano desgraçado de bom. E a única arma diferente que você vai acabar tendo, que é a espada de Artemis, que, sendo muito honesto, até hoje eu não entendo porque que Artemis te dá uma espada, velho. Artemis é a porra da deusa da caça. A filha da puta, em todas as obras de mitologia grega que adaptam Artemis, ela usa a porra do arco e flecha. Aqui ela te dá a porra do espadão gigante. Eu entendo que talvez ficasse conflituoso,
visto que o Zeus já te dá um raiozinho ali, que é uma espécie de arco e flecha. Mas então colocava outro deus pra te dar um espadão? Na real, a questão mitologia grega de God of War é uma coisa que eu já vou falando. Eu não gosto tanto como retratam algumas coisas aqui e muita coisa fica torta. Poseidon dando poder de raio, Afrodite, né, liberando a questão do poder da Medusa. Eu não sei nem qual relação que os criadores do jogo pegaram e falaram de... Não, Afrodite tem tudo a ver com Medusa. Puta que pariu, é isso, vamos lá. Artemis dando espada, uns negócios real torto. Acaba que os únicos poderes que você pega e fala, não, isso aqui encaixa, é o raio dos Zeus e as almas do Hades, tipo, só. Mas independente disso, são ferramentas interessantes para você passar vários dos desafios do jogo. O problema é que ele tem inimigos, no mínimo, interessantes, né? Inimigos que dá para você pegar e aprender a lidar com eles de forma individual e em conjunto. Né? Você tem ferramentas para enfrentar esses inimigos individualmente em conjunto, só que o level design do jogo é uma completa de uma bosta. E aí eu acho que vai ser um ponto onde muita gente vai pegar e me criticar, muita gente vai pegar e falar como assim, não sei o que, porque cara, eu comecei a pesquisar depois, eu comecei a ver reviews sobre God of War, tentar entender por que o pessoal idolatra tanto God of War. E eu vi muita gente elogiando o level design, pegando e falando que algumas etapas do jogo são os melhores, são alguns dos melhores levels designs que já viram na vida delas. Eu falei, gente, como assim? O pessoal fala muito disso, principalmente envolvendo o templo de Pandora, né? O templo que fica ali nas costas do Titã Cronos. E foi assim uma das partes que eu mais achei abominável do jogo todo. E aí eu comecei a reparar que quando o pessoal fala que acha muito bom essa questão de level design, o pessoal tá falando sobre como os mapas eles vão se conectando. E realmente, nesse quesito, é algo que tem a ser elogiado o jogo, né? É meio surreal como você vai fazendo alguns caminhos extremamente desgraçados por Atenas, pelo Templo de Pandora, ou até mesmo outras regiões ali, onde você pega, faz todo um caminho, vai não sei o que, e quando você vê, você deu uma volta para uma passagem que estava fechada em outro canto que você já foi. Você vai liberando alguns pontos de retorno e você vai vendo algumas áreas no mapa que eram conectadas e você só não reparava isso anteriormente. O Templo de Pandora faz isso de uma forma muito boa, principalmente na execução dos puzzles dele e tudo mais ali. Então realmente há esse planejamento de pensar na arquitetura do local, na estrutura do local, como um lugar vai conectar com o outro, como uma sala vai se ligar com outra. Só que quando eu falo que o level design do jogo é tenebroso, eu não estou me referindo a essa questão da arquitetura do local, mas posicionamento de inimigos, né, criação de desafios, colocar inimigo no meio de puzzles, né, armadilhas, né, esse tipo de coisa ali. Tem inúmeras situações do jogo em que ou é surreal o tanto de bicho que tem ali posicionado da forma mais corna e cretina possível, e puzzles que eu simplesmente pegava, empacava, ficava olhando pra tela do negócio, tá, o que eu tenho que fazer aqui? Porque tem algumas coisas que o jogo ele não te dá tanto indício, como por exemplo uma parte ali no Templo de Pandora, onde tem um rolo gigante, né, girando por toda a sala, e eu não reparava de jeito nenhum que o que eu tinha que fazer era pegar, subir em cima dele e ficar me equilibrando. Algo burro, algo besta ali, mas eu não tinha indicativo nenhum daquilo que eu tinha que fazer. E algo até bizarro pegar e pensar nisso, visto que anos depois o diretor desse primeiro God of War tava xingando o Metroid Dread, falando que era um jogo horrível porque não sabia que tinha que atirar pra cima. Caralho, o mundo dá voltas, né? Mas eu acho que a pior coisa do primeiro God of War é posicionamento de arqueiro, mano. Puta que pariu, o tesão que os level designers do jogo tem em botar arqueiro nas piores posições possíveis. E o pior é que ele tem o mesmo karma de vários outros hack and slash. E não só eles colocam arqueiros nas piores posições possíveis, como os filhos da puta te atacam quando eles não estão na sua visão, e às vezes, tipo, no meio, você tá ali num combo filho da puta, ferrado, né, acertando todos os inimigos que estão ao seu redor, fazendo um negócio, assim, sinistro. Um arqueiro lá na puta que pariu joga uma flecha na sua testa, cessa o teu combo. Simplesmente cessa o teu combo. Toda vez que meu combo era interrompido por conta de um arqueiro filho da puta, uma parte de mim morria. Combina isso com alguns cenários com um mapa cheio de armadilha, né? Um monte de inimigo que você tem que lidar no meio dessas armadilhas, né? Umas armadilhas bem cornas, inclusive. Alguns desafios que muito sem noção.
alguns puzzles que faz o jogo parecer uma dungeon gigante de Zelda, só que mal feita. Cara, faz um jogo que podia ser muito bom, ser estupidamente estressante. E estressante de uma forma meio amadora, meio, né, com um negócio, cara... Podiam ter planejado mais, podiam ter pensado mais, podiam ter elaborado mais esses desafios. Isso aqui poderia estar mais balanceado. Por mais que a narrativa seja boa, né, você tendo esses flashes no decorrer que você avança no jogo envolvendo o passado do Kratos, né, a família do Kratos, como ele fez o pacto com Ares, né, e o que isso levou a ele matar a esposa e a filha, né, esse juramento por vingança, né, passar a servir os deuses do Olimpo em busca de salvação, em busca de perdão, né, de cessar esses pesadelos que ele tinha constantemente, em se perdoar pelo que ele fez. A trama é boa, a narrativa é boa, mas o jogo estressa tanto, mais tanto, que puta que pariu, não sustenta, simplesmente não sustenta. Até chegar no Templo de Cronos, até vai, até é bacana. Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que é meio torta, tem uns puzzles meio meia bunda, tem, mas nossa senhora, no Templo de Pandora o negócio vai pro caralho e só afunda. É o Templo de Pandora, que é gigante pra caralho, com os desafios cornos pra caralho, uns puzzles nada a ver. É a Seção do Inferno que tem a pior parte que eu já vi num God of War na minha vida, que é aquela porra daqueles pilares giratórios que é surreal o timing que você tem pra passar daquela merda. E ainda tem a questão da hitbox zoada dessa parte, que às vezes você olha e você pensa, como caralho essas lâminas me pegaram, mas foda-se, pegaram. E até a parte final, né, a final boss com Ares, por mais que é uma final boss legal, mas nossa, tem uns negócios assim que são tão desgraçados, são tão cornos. Como por exemplo a parte ali que joga como se fosse no passado do Kratos, né, no momento que ele mata a esposa e a filha e você tem que proteger as duas, né. E é uma parte assim que... conceitualmente ela é muito boa, mas nossa senhora, aquele monte de Kratos brotando pelo ladrão é algo que eu morri mais pra esse monte de Kratos do que pro Ares, e toda vez eu tinha que voltar mocota e fazer a primeira etapa com o Ares tudo de novo. Tipo, meu Deus, socorro! Mas nossa, eu tive que repetir tanto essa porra dessa parte, eu tive que repetir tanto esse caralho dessa luta, que eu simplesmente não aguentava mais. Só que é um jogo que, assim, ele tem muito potencial, e se for haver um remake, como muita gente tá especulando que pode acontecer, um remake da trilogia God of War, é um jogo que é muito fácil de ser salvo. Porque, como eu falei, parece que esses desafios meio bundas, nessas partes são tão sofríveis, são só mal planejadas. Só são desafios mal colocados. Se houver um rebalanceamento ali, eu acho que dá pra passar até que de boa. E a maior prova disso são os jogos seguintes. Porque assim, eu terminei o primeiro God of War morrendo. Eu terminei o primeiro God of War bufando de ódio, falando, velho, eu não quero mais jogar essa porra. Eu comecei ali, tinha me proposto, vou jogar a trilogia, depois a gente vai pro 2018. Eu comecei a questionar isso depois de zerar o primeiro jogo, tanto que eu demorei meses pra pegar pra jogar o God of War 2. E sempre naquele negócio, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu só fui jogar o 2 porque alguns amigos um pouco mais próximos falavam, cara, o 2 melhora muito a questão de gameplay do 1. E cara, é fato. Isso é um fato. O 2 é 100 vezes mais gostosinho de jogar do que o 1. Por mais que na reta final tenha umas partes tão cornas quanto, mas tipo, nossa, nem se compara com a tortura psicológica que é jogar o primeiro jogo. E isso é bizarro porque a gameplay do primeiro pro segundo jogo não muda tanto. A engine ainda é a mesma, né? As mecânicas ainda são as mesmas, né? Eu acho que a maior diferença que você acaba tendo do primeiro pro segundo jogo são duas habilidades que você tem, porque duas são extremamente semelhantes com que você já tinha no primeiro jogo, e o fato que agora, ao invés de apenas duas armas corpo a corpo, você tem 3 armas corpo a corpo, que as outras duas vão ser diferentes do que você tinha no primeiro, né? Você ainda continua com a questão das lâminas do caos, que agora são as lâminas de Atena, já que no final do primeiro jogo, após matar o Ares, né, você perdeu as lâminas que ele te deu, aí a Atena recoloca as lâminas ali pro Kratos agir agora como o deus da guerra. Você tem o martelão e você tem a lança, que são duas armas assim, eu acho elas meio bunda, né? Eu usei muito mais o espadão de Artemis no primeiro God of War do
porque eu usei o martelo e a lança, são duas armas que eu não gostava tanto de usar, eu usava mais em situações muito específicas, né? Fiquei boa parte do jogo usando mais as lâminas de Athena, algo que é um pouco decepcionante, porque eu acho que poderia dar uma riqueza maior, uma profundidade maior pro combate de God of War. E a gente tem as magias, né? Que no caso fica o arco de Tifão, né? Que é a primeira coisa que você pega, que é muito semelhante com os raios de Zeus, né? Tem a mesma funcionalidade, que é acertar inimigo que está em lugar normalmente inacessível. Você tem a cabeça da Górgona, que é exatamente a mesma coisa da cabeça de Medusa. E aí você tem as magias que vão se diferenciar, né? Que é o raio do Cronos. De novo uma magia de raio, de novo com alguém que eu saiba não tem tanto envolvimento com raio. Mas beleza, você tem os raios do Cronos, que é extremamente legal de se usar. É muito legal você deixar aquela bola de raio ali e ir dando dano em tudo quanto é inimigo que está em volta. E as pedras do Atlas, que também são muito legais de usar, né? É muito legal deixar elas bem usadas e ir dando um monte de socão ali, explodindo os inimigos que estão ao redor. São duas magias muito gostosinhas de se usar e que vão tornando o combate muito divertido ali e tudo mais. Só que a questão é, os inimigos aqui são mais bem planejados, os desafios aqui são mais bem planejados, as coisas são mais bem posicionadas, os puzzles não são tão presentes e os poucos que tem são interessantes, como por exemplo o dos cavalos, e soltando ali os cavalinhos ali e tudo mais. Você tem os desafios de plataforma. Acho que os desafios de plataforma são as coisas mais estressantes do God of War 2, sendo bem honesto. A coisa que eu mais odeio desse jogo são os desafios de plataforma, mas são poucos. Lutas de chefes também são um pouquinho mais marcantes do que as do primeiro, né? O primeiro acaba que os chefes que mais ficam marcados é a Hydra e o Ares mesmo. Aqui você tem alguns ali no decorrer do jogo, você tem o Perseu, você tem o Teseu, você tem as três irmãs do destino, você tem os Zeus ali no final, né? São lutas mais marcantes, são lutas um pouco mais bem elaboradas. Você tem uma boa cinematografia, você tem cenários assim lindos, né? Ambientes muito bons de se explorar. Em fator gameplay, o God of War 2 ele é um avanço simplesmente por um planejamento melhor. Só que assim, se o jogo ele se torna mais divertido em se jogar, né, ele se torna mais agradável em se avançar e tudo mais, em questão narrativa, ele afunda com todas as forças. Porque se os meus estigmas, eles foram meio que quebrados com os primeiros minutos do primeiro God of War, eu comecei a ver um propósito maior nessa questão da violência do personagem, na brutalidade do personagem, no lado mais erótico que o jogo tinha e tudo mais. Tinha um porquê aquilo está ali, compunha a narrativa do jogo. Aqui no 2, isso nos primeiros minutos só se prova cada vez mais gratuito. A violência do Kratos está completamente gratuita. A ira desenfreada dele não tem razão para ele existir. O minigame também não tem por que estar ali. Ele simplesmente está ali. Simplesmente acontece em determinados momentos do jogo. E até algumas coisas meio de morais do personagem do Kratos, você vê meio que se quebrando no decorrer do segundo jogo. Por exemplo, uma coisa que ficava muito explícito no primeiro é como ele não atacava mulheres e crianças. Talvez por uma honra dele como guerreiro, talvez pelo trauma dele em ter matado a esposa, a filha, não sei, mas ele tinha esse negócio, né? Tanto que a primeira parte ali no navio, quando você tá finalizando, ele vê um monte de mulher e criança morta, ele fica possesso, né? Ele fica enfurecido. E no jogo todo você tem esse negócio, você só mata personagens masculinos, personagens humanos masculinos, mulheres ele não mata. No segundo jogo isso começa a ir um pouco mais pro caralho. Fica mais aquela questão, respira, tá na minha frente, eu vou matar, eu vou passar o rodo, dane-se. E essa violência, essa brutalidade, ela é tão gratuita, ela é tão avulsa no decorrer do jogo, que a própria introdução do jogo, por mais que muita gente vai pegar e trazer como uma puta introdução épica, uma puta introdução icônica, uma das introduções mais icônicas do PS2, eu acho a introdução mais patética que eu já vi na minha vida. Cara, eu ainda não tanco aquele diálogo da Athena virando pro Kratos, Kratos, para com esse monte de guerra, para com esse monte de merda que você tá fazendo, para com essa onda de destruição, os deuses estão ficando putos e eu já não consigo mais te defender. O Kratos, foda-se vagabunda, eu vou descer lá, eu vou varrer aquela cidade, o Zeus simplesmente vai cair asinha,
pega o poder do Kratos, joga na estátua que tem ali no meio. Zeus, você me traiu. Eu falo, gente, isso quando ele não fala que a Athena traiu ele. Athena, meu querido, eu tô te avisando disso faz semanas. Eu tô te avisando isso faz mocota. E agora você vem falar que foi traído, que mentiram pra você. Eu tô falando que os deuses estão putos, estão possessos. E o cara ignora. Ai, não, eu fui traído pelo Olimpo. Eu falo, misericórdia, velho. Misericórdia. Aí no 2 começa essa jornada desgraçada de vingança do Kratos contra os Zeus. E eu falo, pra quê? Velho, pra quê? É pra vingar a si mesmo que foi morto pelos Zeus, mas fugiu do inferno e agora quer vingança porque Zeus matou ele, mas ele tá ali vivo? É vingança porque Zeus dizimou completamente o exército espartano, coisa que, spoiler, no final do jogo ele reverte. Ele tá se vingando contra o que, meu pai amado? Pelo amor de Deus, contra o que esse filho da puta está se vingando? O Kratos, ele entra nessa loucura de ir atrás das Irmãs do Destino para voltar no ponto onde ele foi morto pelos Zeus, para recuperar os poderes dele de Deus e tudo mais. E eu falo, gente, caralho, é surreal o como a trama de God of War 2 ela é ausente do jogo. Você não tem trama, você não tem narrativa, você tem um personagem burro Neandertal berrando que nem um macaco que quer vingança. Se no primeiro jogo você conseguia se afeiçoar e questionar as atitudes do Kratos, era um personagem pelo menos interessante de você acompanhar e entender qual que era dele, no God of War 2 ele é o protagonista mais insuportável que eu já vi na minha vida. O Kratos é um dos personagens que eu mais odeio em videogame. Ponto. E tudo isso por conta de God of War 2 e God of War 3. Tanto que a minha maior curiosidade, agora me preparando para jogar o God of War 2018, é descobrir como que vão fazer esse filho da puta virar gente. Ou seja, você já percebeu uma questão meio desequilibrada, assim, o primeiro jogo tinha uma história muito legal, uma narrativa muito boa, um monte de detalhe que transpassava melhor questões ali da história do personagem, né, questões, né, externas e internas que ele acaba passando, né, só que a gameplay era um caos, né, level design caótico, desgraçado. Segundo jogo, eleva muito a gameplay, se torna um jogo extremamente divertido de se jogar, mas a narrativa vai lá pro inferno. E o terceiro jogo continua nessa questão, porque o terceiro jogo acho que mais do que nunca, né, você termina o segundo ali. O segundo, por mais que eu falo que a narrativa dele é uma bosta, o final dele é muito bom. O final dele, né, ele enfrentando os Zeus, indo matar os Zeus e Athena se sacrificando, né, ele voltando de novo no tempo para reunir os titãs ali da Titanomáquia, para invadir o Olimpo no momento presente, né, liderando esse exército ali e o jogo terminando num gancho, é épico, é bacana, você, caralho, arrepiei. E o terceiro começa exatamente nesse ponto. E o terceiro, ele é o mais vazio em questão de história. É literal, o mais vazio em questão de história, porque o terceiro jogo começa com o Kratos subindo ali pra se vingar dos Zeus, e o jogo é só essa jornada de vingança, que acaba que no decorrer do jogo vira não só uma vingança contra os deuses, mas também uma vingança contra os titãs, porque aí sim a Gaia dá pra falar que traiu o Kratos, né? A Gaia pega, vai atrás do Kratos, né? Dá poder pra ele ali no segundo jogo, manipula ele pra ter esse confronto contra os Zeus e tudo mais. Chega ali no começo do 3, eu não vou te salvar, ou eu me salvo, ou salvo você é só um peão descartável, vai embora, né? Então isso aí dá pra pegar e falar, opa, houve uma traiçãozinha aqui. Então a vingança dele contra os titãs é um pouco mais compreensível do que é contra os deuses, mas no geral ele continua aquele negócio, é um jogo vazio, recheado por peitos e sangue. Só que o que eu não esperava é que seria um jogo divertido pra um senhor caralho. Por mais que eu acho que God of War 3 ele tem um problema muito grande, que é o fato dele ser o que mais abusa de Quick Time Event, né? Tanto que grande parte das boss fights, né, acaba sendo muito baseada nessa questão do Quick Time Event, né, a luta contra o Poseidon, né, a morte do Poseidon principalmente, a luta contra o Hermes, a luta contra o Hélios, né, todas elas são muito baseadas nesse fator do Quick Time Event, mas você também tem lutas ali que são muito boas, a do Hades é muito legal, a do Hércules é muito legal, a do Zeus é torta, eu prefiro muito mais a do Zeus do segundo jogo do que do terceiro, mas no geral ele é um jogo muito mais divertido de se jogar, e ele
ele traz algumas mudanças boas para mecânica e para dinâmica de gameplay do God of War. Como, por exemplo, o fato que agora você tem uma barra a mais, que é a barra de item, né? Não apenas você vai pegar arma, magia, mas você também vai pegar itens que você vai utilizando para avançar na sua progressão. Então, a primeira coisa que você pega é o arco de Apolo, onde você vai ter um botão específico para usar o arco e flecha, então ele não vai mais ficar nessa questão de consumir a sua magia. Você tem uma barra exclusiva ali para ele que regenera automaticamente, e junto com essa barra você pode usar o arco de Apolo, você pode usar a cabeça de Hélios, que vai iluminar alguns pontos e stunar os inimigos. Você tem as botas de Hermes, que você vai dar um corridão que arremessa todo mundo pra cima, ou que te permite passar por algumas etapas que normalmente você não poderia. Então isso já é uma pequena coisa que, dá uma dinâmica um pouco diferente pro jogo. Só que uma coisa que eu acho muito legal do God of War 3 é que ele tirou mais ou menos o sistema de magias que você tinha ali no primeiro e no segundo jogo, onde você conseguia a bênção de deuses e titãs, né, para conseguir essas magias específicas. E aqui a gente tá num momento que não tem como eu conseguir bênção de deus ou titã, porque eu tô matando todo mundo. Só que as magias ainda estão ali, então fica uma mecânica um pouco diferente, porque agora, ao invés de eu pegar e conseguir essas bênçãos, essas magias, eu roubo armas dos deuses, né? Eu roubo habilidades ali dos deuses. Então o primeiro chefe que você acaba tendo meio pra valer, porque o Poseidon eu nem conto, o Poseidon é muito ruim, é um dos piores chefes da franquia. Mas o Hades logo depois que você derrota ele, na real, no meio da briga dele, você consegue roubar as garras de Hades, né, que é uma arma que ela funciona de forma semelhante com as lâminas, agora as lâminas do exílio, mas tem as suas próprias mecânicas, tem as suas próprias características ali e tudo mais, e cada arma vai ter uma magia própria atribuída. Então você vai ter a lâmina do exílio, que vai pegar, vai ter um tipo de combo, vai ter um alcance, vai ter um tipo de dano, né? Vai ter uma mecânica própria ali e tudo mais, e vai ter a magia, que é a invocação do exército espartano, né? Onde você traz um monte de soldado em volta com escudo e lança, que afasta os inimigos, né? Conforme você evolui, né? Também chove flecha nos inimigos ao seu redor, né? Uma magia bem legal. Quando você pega a garra de Hades, você libera a habilidade de invocar inimigos para atacar outros inimigos. Então, tipo, cada arma vai tendo a sua própria característica. Isso fica muito legal, porque primeiro, agora, real, essa mudança de armas que o Kratos faz, as armas brancas que ele utiliza, agora realmente é divertido, é interessante você ficar fazendo a troca delas no meio do combate. Por mais que você tenha 3 delas que são lâminas com correntes, né? Você tem a lâmina do exílio, que é a lâmina do caos que a gente já conhece, velha de guerra. Você tem as garras do Hades e você tem o chicote de Nêmesis, né? Todas elas são lâminas com correntes, mas tem funcionalidades diferentes, né? Tem mecânicas próprias. Então, por exemplo, a lâmina, as garras do Hades, elas são muito melhores para pegar em área, porque elas vão fazendo um zigue-zague meio louco que vai cercando o Kratos, né? Ou dá aquele porradão que solta um monte de alma que vai dando um dano meio contínuo, ou a mecânica de dar um agarrão e puxar um monte de alma que vai atacando os outros inimigos, dá uma stunada, é bom para lidar com horda. Chicote de Nêmesis já não é tão bom para lidar com horda assim, né? E a lâmina do exílio dá mais dano do que essas duas. O chicote de Nêmesis, no caso, ele é melhor para combate aéreo. E você tem as manoplas do Hércules, né, que já são armas bem mais corpo a corpo. Você já tem que ficar bem mais vulnerável para atacar os inimigos, só que dá um dano assim desgraçado. E se antes você tinha que aprender as mecânicas de enfrentar cada inimigo ali, baseado muito mais na questão das lâminas do caos e as magias que você tem, agora você tem que aprender a lidar com os inimigos, né, circulando entre todas essas armas e as magias que cada uma vai te proporcionar. Então eu acho que fica uma profundidade de combate um pouco mais interessante, por mais que ainda muito básica, muito simples. Mas já dá aquela questão, caralho, você se diverte mais, você gosta de ficar trocando entre as armas ali e testando
capturando elas e usando em tipos inimigos, tipo, opa, veio aqueles bichos blindadão ali, vai ser, deixa eu colocar os punhos aqui, que aí eu quebro a defesa, eu dou uma stunada neles, aí depois eu volto pra garra do Hades pra lidar com uma horda grande de inimigo, aí vem algum inimigo que eu consigo arremessar fácil, eu coloco o chicote de Nemesis, por mais que foi o que eu menos usei, mas tipo, há essa circulação maior entre as armas. Opa, eu gosto muito de usar a garra do Hades, mas eu não gosto tanto da invocação de bicho, deixa eu trocar pro punho pra usar o Shockwave ali, que é bom pra caralho, né, volta pro negócio, continua combando. Nossa, é muito legal. É estupidamente divertido. E é um jogo que, assim, quando eu joguei ele no PS3, eu tinha detestado God of War 3. Tanto que, quando eu comecei a série do God of War 3 no Playtour, o título era o Hack and Slash que eu mais odeio. Esse foi o God of War que eu mais me diverti nessa maratona toda. Eu real acho que é porque eu joguei no Titã. Eu real acho que é porque no PS3 eu tinha jogado no modo Titã. E o modo Titã, nossa, é desgraçado, né? O caos, então, não quero nem imaginar como é. Mas dessa vez eu me diverti horrores com essa porra desse jogo. Por mais que narrativa não existe, trama não existe, tenta colocar alguns retcons envolvendo o primeiro jogo, né, que acaba trazendo consequências pro segundo. E tem até algumas coisinhas ali no primeiro que até tem foreshadowing, né? Essa questão do Kratos como filho de Zeus, né, que acabaria trazendo o declínio dos deuses e tudo mais. Você tem ali alguns foreshadowings logo no primeiro jogo, né, mostrando que, opa, já tinha uma ideia que talvez isso poderia render uma sequência, por mais que eu acho que é um jogo que não deveria ter tido sequência. Primeiro jogo eu acho ele fechadinho nele mesmo ali, eu acho que poderia ser só ele. Esse retcon da caixa de Pandora, do Zeus ter preenchido a caixa com os males e Atena para tentar counterar isso, colocou a questão da esperança ali. E quando o Kratos abriu a caixa ali no primeiro jogo, né, acabou liberando os males para os deuses, né? O Zeus foi tomado pelo medo que estava preso dentro da caixa de Pandora e por conta disso ele ficou apavorado, com o Kratos se tornando o deus da guerra, enquanto o Kratos ele absorveu a esperança que pensaram que ainda estava dentro da caixa, que era essa arma capaz de matar um deus, né, que tanto ele ansiou no primeiro jogo ali e tudo mais, e ele sempre teve dentro dele. Nossa, é um retcon assim muito safado, é um retcon assim muito desgraçado. Eu não gosto muito desse plot twist sobre a esperança que sempre esteve dentro do Kratos, mas eu gosto do desfecho até. Eu acho legal essa questão, né, de depois de tudo ter acabado, Atena se mostrar uma grandíssima filha da puta, você ter essa questão, né, que até o início do jogo, a introduçãozinha do jogo ali, a minha vingança termina aqui, né, e a última pessoa que o Kratos elimina é ele mesmo. Eu acho que funciona mais ou menos como uma redenção, por mais que ainda tem muita coisa assim muito desgraçada, porque a redenção dele começa com a questão da Pandora, que ele enxerga a própria filha ali na Pandora, começa a ter alguns conflitos, mas é uma provocaçãozinha, ele já caga pra menina, deixa a menina morrer. Então, tipo, é uma redenção meio merda que tem, mas tem esse negócio dele abraçar essa esperança que a Pandora deu, que a Pandora acendeu dentro dele e tudo mais, e liberar isso pra humanidade, se reconstruir após o mundo ter ficado um caos pela ausência dos deuses. Mas, tipo, sei lá, velho, é aquilo, é legalzinho, tem um conceitozinho ali por detrás disso, mas é a narrativa de God of War 3, ela não existe. A narrativa do God of War 3 é uma catástrofe, mas é um jogo muito divertido. É bizarro pensar que é uma franquia que escalou tão bem na questão gameplay, evoluiu tão bem em questão como um jogo e decaiu tanto em questão narrativa. Se o primeiro jogo começa contando uma história muito boa, o resto só manda pro caralho mesmo. Eu fico triste porque é uma franquia que no finzinho eu realmente consegui pegar e gostar e apreciar um pouco mais, mas nossa, ela podia ser tão melhor. Mas sério, ela podia ser tão melhor se houvesse um equilíbrio legal entre essa narrativa e essa gameplay divertida. Nossa, se houver um remake do primeiro jogo, tem tudo pra ser um puta jogo legal. Um puta jogo legal. Eu não sei se eu consideraria um dos melhores hack and slash já feitos se consertassem o primeiro jogo, né? Porque eu acho que ainda tem alguns probleminhas, eu ainda acabo preferindo muito mais outros hack and slashes do que o God of War. Inclusive clones de God of War, né? Como por exemplo o Lords of Shadow. Eu gosto mais, eu me divirto mais do que o God of War. Apesar que o Lords of Shadow também tem momentos desgraçados. Mas é uma franquia que eu poderia ter gostado muito mais, se houvesse
esse equilíbrio. Bom, agora o que me resta é jogar God of War 2018 e God of War Ragnarok e ver o que eu acho dessa reformulação que a franquia acabou passando no PS4. Agradeço todo mundo que acompanhou esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre a franquia God of War, principalmente essa trilogia da mitologia grega e tudo mais. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais, galera!